Bem-vindos de novo então aos vídeos da C# e ADO.NET. Estamos então aqui de volta do conceito de parâmetros, ok? Nós temos aqui, eu vou aqui exemplificar o seguinte, vou aqui, uma vez que temos aqui o Using SQL Server CE, nós podemos aceder aqui àquilo que se designa por um SQL CE Parameter, ok? SQL CE Parameter, parâmetro, ok? O parâmetro é igual a new SQL CE parâmetro, o parameter. E reparem que ele tem aqui muitos construtores, um deles, que é o primeiro, ou melhor, o segundo, permite-me definir então o nome e o valor, que foi aquilo que nós no vídeo anterior tentámos fazer através da criação desta classe. Ora, o que é que o parâmetro nos vai permitir fazer? Vai permitir ignorar por completo, ou quase, a criação de strings de SQL, de queries de SQL, através de concatenações, ok? O que me vai permitir é, em vez de eu estar a escrever qualquer coisa do género, eu vou aqui colocar aqui os comentários, por exemplo, query igual a insert into qualquer coisa, values, e depois ter que estar aqui a colocar mais o text.texto, ou melhor, o texto.text, perdão, texto.text, depois mais colocar os apóstrofos, a vírgula, tudo isto, estar a fazer estas concatenações, para além de serem extremamente complexas, porque nos iremos com certeza esquecer muitas vezes de colocar estes apóstrofos nas strings, elas abrem o espaço então para o SQL Injection, como nós falámos aqui no vídeo anterior. Isto vai nos permitir fazer qualquer coisa do género insert into values, ok, e depois aqui, em vez de aparecerem estas concatenações, aparece simplesmente algo do género arroba id sócio, arroba nome, arroba data de nascimento, ok, e por aí fora. E vamos ver como é que isto se processa, porque não é assim tão complexo quanto isto. Ora, então o que nós vamos pedir ao utilizador é que ele não só indique a query, mas indique também uma lista de parâmetros, ok? Então, list de SQL CE, ou melhor, SQL parameter, ok? E então, vamos chamar aqui parâmetros. Portanto, os dois argumentos que vão ser passados para dentro do execute non-reader será uma query, que é a string de SQL, e, simultaneamente, a lista de parâmetros e respectivos valores que irão ser passados para o comando que irá executar a inserção dos dados. Okay? Inserção, eliminação, etc. Ora, vamos então tratar disto. Okay? Vamos tratar aqui deste espaço. A primeira coisa que nós vamos fazer é abrir a ligação. Ligação.open. Okay? A ligação é criada quando aqui é instanciado este objeto. Já sabemos que ela depois vai ter que ser fechada, ligação.close, okay? Vamos colocar aqui ligação.dispose para ela ser despachada para o garbage collection, ok? Antes da ligação.open, nós vamos fazer o seguinte, vamos tratar aqui dos parâmetros. Tratar dos parâmetros. Como é que nós fazemos isso? Vamos colocar aqui o comando, okay? O comando que já existe aqui. Aqui, onde é que tu estás, rapaz? Aqui, vamos fechar aqui, ok? Está aqui então o nosso comando, okay? Prontinho a ser instanciado. Ele diz aqui, inclusive, é que está sublinhado a verde que ainda não foi usado na nossa classe e, portanto, que não faz sentido ele existir. Vai passar a fazer agora. Então vamos colocar aqui comando é igual a new SQL CE command. Okay? E vamos abrir e vamos definir aqui o command text, que é a query. Okay? Em seguida vamos definir também a connection, que é a ligação. Okay? Só que como a ligação aqui está ainda fechada, nós vamos fazer simplesmente o seguinte. Vamos aqui, se calhar, colocar aqui o comando, ok? Pode ser. Com a query apenas. Aqui, depois da ligação estar aberta, então é que nós vamos fazer o comando.connections, connection é igual a ligação, ok? E, portanto, neste caso, a partir do momento em que a ligação está aberta, o comando passa a estar relacionado com ela. Então, aqui no comando, eu vou colocar aqui até um separadorzinho pequenino, ok? Trata dos parâmetros. O que é que ele vai fazer?
Ele vai percorrer a lista de parâmetros e vai adicionar parâmetros ao comando. Reparem que se eu colocar comando.parameters, ok, ele vai buscar a coleção de SQLCE parameter. Ok? Ora, muito bem, então vamos fazer o seguinte. Em primeiro lugar, o que nós vamos fazer é certificar-nos que o comando não tem parâmetros nenhuns. Okay? Por defeito ele não terá, mas nós vamos fazer o seguinte, que é uma boa prática. Parameters.clear. Okay? Limpar todos os parâmetros que existam. A partir de agora, deste momento, o que eu vou fazer é simplesmente criar uma iteração por todos os parâmetros que foram definidos pelo utilizador e que foram passados por aqui e vou adicioná-los ao comando. Então, neste caso, eu tenho aqui a lista de parâmetros, okay? É uma list do tipo SQL parâmetro. Então, vamos fazer o seguinte. For each SQL parâmetro item in parâmetros, o que é que ele vai fazer aqui dentro? Ele vai criar novos parâmetros que vai adicionar ao comando. Okay? Por cada volta que ele executa a lista de parâmetros, ele vai adicionar um parâmetro. Então, vamos fazer simplesmente isto. Comando.parameters.head, adicionar, e agora, aqui dentro, nós vamos colocar o seguinte. New SQL CE parameter, okay? Um novo parâmetro de SQL, que no seu construtor vamos aqui definir com os dados da nossa lista. Neste caso, parâmetros. Okay? Vamos aqui buscar, reparem, nós temos aqui a lista, chama-se parâmetros, então, parâmetros, ou neste caso não é parâmetros, perdão, é aqui o item, que é o item que vem aqui da lista, então, item.parâmetro, okay? Que é o nome. É do tipo string, é isto que nós temos aqui em cima, definido na nossa classe como sendo valor string, ok? Então, como estamos a fazer uma iteração, nós aqui podíamos até chamar parâmetro para tornar a leitura mais simples, porque eu às vezes perco-me nesta questão de não perceber que quem está do outro lado a ver os vídeos pode muito facilmente perder-se nisto. Então, vamos lhe chamar parâmetro, ok? E depois, imediatamente a seguir, vírgula, parâmetro, ponto, valor. Okay? E reparem como o erro desaparece. Ora, eu vou então muito rapidamente voltar a explicar aquilo que eu fiz. Portanto, o que nós temos aqui é um comando. Este comando existe na raiz da minha classe. Okay? Ele está aqui. Não tinha qualquer utilidade, já vai ter. Nós estamos a tratar disso. Criámos então uma nova instância do comando, iniciámos. Depois aqui nesta linha, embora ela não fosse necessária, nós certificamos que não há parâmetros nenhuns no comando. Okay? A lista de parâmetros, a lista de valores passados para o comando está completamente limpa. Depois criámos uma iteração, isto é, um ciclo, que percorre todos os parâmetros passados pelo utilizador, ou neste caso pelo próprio programa, para dentro deste método, ok? Através deste segundo argumento, que é uma lista de parâmetros. Ora, a lista, neste caso, vai conter elementos do tipo SQL parâmetro. Ora, por cada SQL parâmetro, e depois chamamos parâmetro em parâmetros, ok? Portanto, por cada parâmetro que existe dentro da lista, o que é que ele vai fazer? Vai adicionar um parâmetro, add parameters, ok? E quando vai adicionar um novo parâmetro, nós criamos um new SQLCE parameter e depois passamos então o nome do parâmetro, que é este valor que aqui está, e o respectivo valor, ok? Parece complexo, admito que seja complexo à primeira vista, mas na realidade depois irão ver que isto é extremamente simples. O que acontece agora aqui neste caso é simplesmente isto. A ligação está aqui aberta, ok? O comando tem a ligação definida e eu só vou colocar aqui comando.execute non-query. Okay? E ao colocar aqui o execute non-query, o comando vai então executar a query, que é este valor que aqui está, mas uma vez que vai ter os parâmetros associados a ele, lá dentro, nós vamos poder utilizar esses parâmetros para construir a nossa query. Complexo? Nem por isso. Reparem o que é que nós agora vamos fazer aqui. Voltamos à nossa
ao nosso formulário de sócios, e o que nós vamos poder agora fazer é o seguinte: gestor.executeNonReader, ok? E o executeNonReader vai nos pedir duas coisas: a query e depois a lista de parâmetros. Ora, então, o que nós vamos começar por fazer antes de executar aquele comando é criar a lista de parâmetros que queremos passar. E a lista de parâmetros que queremos passar são os valores que aqui estão. Portanto, cada valor que está neste campo vai ter um nome do parâmetro e o respectivo valor. Ora, nós temos aqui uma situação a resolver, que é o facto de termos aqui dois radio buttons que têm ou um ou outro tem o check feito. Então, vamos aqui tratar do valor sexo, ok? Então, vamos colocar aqui int sexo é igual a 0. E if radio feminino ponto checked, então sexo é igual a 1. E temos o valor do sexo tratado. Isto é, sexo por defeito será 0, mas se o radio feminino ponto checked estiver verificado, o sexo passará a ser 1. E, portanto, o valor do sexo está definido, ok? Data de nascimento, não há problema nenhum. A fotografia já está definida aqui na fotografia, ok? E então o que é que nós vamos agora fazer? Simplesmente vamos fazer isto. Parâmetros da nossa inserção, ok? E vamos fazê-los da seguinte forma: list cl, ou melhor, cl gestor bd.sql parâmetro, e agora parâmetros. Isto é, estamos a criar uma lista deste tipo de classe, okay, é igual a new lista de classes deste género, ok? SQL parameter. E agora vou abrir e fechar parênteses e depois abrir e fechar as chavetas e colocar um ponto e vírgula. E agora reparem o que eu vou fazer. Vou mudar isto tudo aqui para baixo, vou abrir aqui um espaço e agora vou começar a adicionar os parâmetros que eu quiser. Então vou colocar aqui new cl gestor SQL parameter e agora aqui dentro vou atribuir os valores. Neste caso, o primeiro parâmetro será o seguinte: eu tenho aqui o ID sócio. Então eu vou colocar aqui ID sócio. E depois o valor. Qual é o valor? ID sócio. Ok? Vírgula. Agora, new cl gestor bd. É sempre igual, reparem. E agora, qual é o próximo? É o nome, depois a morada, depois o código postal. Em relação ao código postal ainda vamos fazer aqui outra coisa. Então, ID sócio, ou melhor, neste caso, nome, text, nome.text. Portanto, vamos buscar o valor que está aqui neste campo. Depois o da morada, podemos já fazê-lo também. New cl gestor.sql parâmetro, morada, text, morada.text. Vírgula, e agora vamos ter aqui um problema que é a questão do nosso código postal. Ora, o código postal vamos tratar dele já aqui. Então, antes do sexo, inclusive, tratar do código postal. Ora, o que é que será o código postal? String código postal é igual a nada, ok? Então, vamos fazer o seguinte. Ok, se eu estava aqui a pensar, se calhar utilizar um string builder, mas não, vamos fazer isto de uma forma muito direta, ok? If text código postal 1.text diferente de nada e o text código postal 1 ou 2.text diferente de nada, o que é que vai acontecer? Então, código postal é igual a código postal 1.text mais o caractere que nós usamos para separar os valores e mais text código postal 2.text. Ok? Ora, o que é que acontece aqui? Ok, muito bem. Está definido. Caso contrário, else, o código postal, ou melhor, vamos ver aqui, if código postal 1.text
for diferente de nada, então isso significa que só existe código postal no primeiro campo, isto é, neste campo daqui, e não existe ali. Então, neste caso, vamos colocar aqui código postal é igual a text, código postal 1.text, ok? Caso contrário, o código postal é igual a text, código postal 2.text. Parece complexo, mas eu penso que não será assim tão complexo de perceber o que é que aqui está. Ele verifica se existem valores preenchidos nos dois campos e se existirem, então ele define o código postal, que é esta string que aqui está preparada, como sendo a concatenação de código postal 1.text, que é este campo que aqui está, com o caractere de separação e o texto que está no código postal 2.text. Caso esta condição não se verifique, então else, o que é que ele vai verificar? Qual dos campos é que está preenchido? Okay? E neste caso, text, código postal 1.text, for diferente de nada, então vai ser esse que vai ser o código postal. Caso contrário, vai ser o segundo que vai ser o código postal. Se nenhum deles estiver preenchido, o código postal vai ser igual a vazio. Okay? Se, portanto, nada disto estiver preenchido, o código postal será sempre igual a nada. Okay? Muito bem. Vamos então voltar aqui aos nossos parâmetros. Já temos a morada. E agora vamos fazer o seguinte. New cl gestor bd.sql parâmetro código postal. E atenção que eu estou a utilizar estas definições apenas por comodidade, porque eu não sou obrigado a utilizar aqui os nomes exatamente iguais aos nomes dos campos, ok? Mas é muito mais simples assim. Vírgula, text, esqueci-me aqui, ok? Neste caso, código postal, que é o valor que nós definimos lá em cima. A seguir ao código postal, a ordem é fundamental, é interessante, não é obrigatória, mas é interessante. Temos o sexo, depois data de nascimento e fotografia. Então vamos já fazer aqui. New cl gestor.sql parâmetro, ok. Vamos colocar aqui sexo. E eu já me esqueci da ordem. Isto acontece com imensa frequência. Sexo, data de nascimento e fotografia. Ok. Então, sexo. New cl gestor bd.sql parâmetro, data nascimento, e agora reparem o que é que acontece com as datas. Eu pura e simplesmente faço o seguinte, data nascimento.value, e automaticamente o sistema de parametrização do SQL vai converter estes valores de forma a que eles possam ser injetados na minha base de dados. Esta é uma vantagem brutal que nós tiramos partido com a utilização do sistema dos parâmetros. E agora, new cl gestor bd.sql, ok. Vamos ter agora aqui a fotografia. E neste caso, fotografia, que é o nome da string que estamos a utilizar para guardar a fotografia. Ok? E penso eu que temos tudo. Falta-nos aqui, no entanto, o atualização. Ora, o atualização é um valor interno que nós vamos utilizar aqui da seguinte forma. New cl gestor bd.sql parâmetro atualização, e agora o valor que eu vou passar para aqui é a data daquele preciso momento em que os parâmetros estão a ser criados. Então, datetime.now, agora, ok? Vou aqui fechar isto e tenho os meus parâmetros construídos. No entanto, falta aqui adicionar um elemento aos parâmetros, e que é o seguinte: o nome dos parâmetros deve ser precedido sempre de um arroba, isto é, de um arroba, desta forma, ok? Então o que é que eu vou fazer aqui? Bom, muito simplesmente vou fazer o seguinte, vou pressionar a tecla Alt, clicar ali, arrastar por aqui abaixo, e reparem como eu estou aqui a fazer uma seleção diferente, não é? Vou colocar ali o cursor e agora reparem que é visível aqui uma linha azul. Vou carregar no Alt-GR e no 2 para colocar o arroba. E todos os meus parâmetros ficam com o arroba. Ok? Muito bem. Próximo vídeo iremos então terminar a implementação aqui deste código. Já temos aqui os parâmetros definidos. Iremos então terminar aqui ou continuar aqui a implementação do código para gravar dados na nossa base de dados.